Olá pessoal, eu sou Curti Mendonça, autor deste livro Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos, que está disponível na Amazon.com.br em suas versões digital e física. E há mais de 2 anos tem permanecido em primeiro lugar na categoria de abuso sexual, saúde, boa forma e dieta. Eu sou médico, neurologista, neurocirurgião, sou neuropsicanalista, sou processualista civil e especialista no puro mal, o narcisismo maligno. Convido que vocês se inscrevam aqui no canal do YouTube, Curti Mendonça, acompanhem a página do livro no Instagram, Vítimas de Narcisistas Malignos. Este canal tem salvado milhares de pessoas do desespero da prisão e da morte. Quem quiser marcar consulta conosco, tanto na parte de medicina, neurologia, neurocirurgia, suporte a vítimas de abuso psicoemocional, narcisista, como também na parte de tratamento psicológico, psicanalítico ou na área jurídica, eu sou processualista civil, é só passar mensagem para marcar consulta no e-mail vitimasdenarcisistasmalignos@gmail.com. Está aqui embaixo no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Estamos aqui hoje para mais um vídeo intitulado Narcisismo, forçar a vítima a perdoar. Narcisismo, forçar a vítima a perdoar. Este é um vídeo muito importante, pessoal, porque nós vamos responder o resultado da nossa prática, não só teórica, mas não só a nossa teoria, mas o resultado da nossa prática, dando suporte médico, psicanalítico e jurídico a vítimas de narcisistas malignos, se esta vítima de um abusador narcisista, ela tem como pré-requisito, como necessidade, a obrigação de perdoar o seu ex-abusador narcisista, predador, perverso dissimulado, que pode ter sido seu pai, sua mãe, seu irmão, seu colega de religião, seu parceiro amoroso afetivo, seu colega de trabalho. Narcisismo maligno não possui gênero. Existem homens e mulheres perversos dissimulados narcisistas. E os narcisistas estão presentes em todos os contextos sociais. Então a vítima, ela precisa perdoar o seu atormentador como condição para destravar a sua recuperação e a sua superação. Este tema é muito importante, pessoal, muito importante mesmo, porque esta temática, ela, se a vítima ela não tem isso resolvido no seu pensamento e no seu coração, isso pode travar, se ela não souber tomar a atitude correta quanto ao perdão da vítima ao atormentador. Se essa vítima não tomar uma decisão segura e firme com relação a esta temática de hoje, isto pode significar, sim, a perda de toda e qualquer possibilidade de ela seguir em frente. Mas será se é porque ela precisa perdoar o ex-atormentador? Vamos começar com alguns casos práticos. Quem me acompanha aqui no canal sabe que todo o tempo eu faço exemplos práticos e daí puxo para a teoria geral. E muitas vezes da teoria geral eu puxo para a prática. Isso é o método científico, do concreto para o geral, do geral para o concreto. Eu tenho formação científica tanto na área
médica, na área da saúde, quanto na área humanista, minha formação de Direito e Processo Civil. Tenho também formação em saúde mental, eu sou neuropsicanalista e sou especialista no puro mal. Então, eu primo muito pelo método científico. Não gosto, e vocês vão ver ao longo da nossa exposição, de análises, opiniões, tomada de decisão, que pessoas que vivem numa torre de marfim, os teóricos que, sem nunca terem atendido um paciente vítima da predação narcisista, se sentem no direito de despejar regras imperativas para as pessoas predadas pelos perversos dissimulados entre nós. Sara, todos os nomes são trocados, mas esses aqui foram pacientes meus. Sara, quando ela chegou até mim, ela tinha 40 anos. Desde os 15 anos, ela já tinha passado por tratamentos psicológicos em suas várias vertentes. Ou seja, há 25 anos que Sara tentava resolver sua situação de drama e caos, adoecimento físico e psicoemocional, convivendo com a mãe e uma irmã autoritárias, dominadoras, tiranas, problemáticas. A mãe de Sara é uma devoradora de atenções, vitimista, ao passo que a sua irmã é cruel e sádica. E por 25 anos, Sara fazia tratamento psicológico para tentar achar um ponto de equilíbrio convivendo com esses dois buracos negros, a mãe e a irmã. Foi quando ela chegou até nós, aos 40 anos, que nós dissemos: Sara, sua mãe e sua irmã são narcisistas. Isso foi como um choque para a Sara, porque os psicólogos, ao longo de 15 anos de tratamento, e outros profissionais de saúde mental, psicanalistas, psiquiatras, médicos, tinham insistido por todo esse tempo que não existem pessoas perversas. Não existem. O que há são almas sofridas. E que Sara não conseguiria seguir em frente sem perdoar e permanecer convivendo com esta mãe e esta irmã. Religiosos diziam para Sara que era sua missão, sua provação. Até que ela nos procurou. Em meses, nós conseguimos desenredar Sara desta dupla simbiótica predadora, a mãe e a irmã. E só então, desenredá-la desta dupla devoradora de tudo de Sara e fazê-la trilhar o caminho da superação e libertação sem remorso, culpa e obrigação que tentavam incutir nela por 40 anos. Ismael chegou até mim casado por 20 anos com uma mulher controladora ao extremo, que o depreciava, humilhava, que exigia dele cada vez mais e comparava Ismael sempre com outras pessoas, com conhecidos, colegas, familiares, até com os próprios animais de estimação, sempre depreciando Ismael, dizendo que todas as outras pessoas eram melhores do que ele, inclusive os animais de estimação. Chegava a comparar Ismael com coisas, dizendo que prezava mais as coisas do que o próprio Ismael. Essa esposa fez a caveira, inclusive, de Ismael para a própria filha única do casal, que passou a odiar o pai. Toda vez que Ismael procurou ajuda por esses 20 anos para entender como conviver de forma pacífica com esta mulher, a mãe, os familiares, os amigos e profissionais de saúde mental diziam que ele tinha que dar mais amor, mais compreensão. Com certeza essa esposa não fazia por mal.
ele tinha que perdoar todos os malefícios que ela tinha feito contra ele e seguir dando mais, com certeza ele chegaria ao ponto de agradar e quebrar este azedume da esposa. Foi quando Ismael chegou até nós e dissemos: Ismael, isto é uma mulher narcisista maligna. Nada do que você faça de diferente ou a mais vai fazer com que este casamento se torne pacífico e vai torná-la uma pessoa agradável de conviver com você. Estes dois exemplos é para mostrar para vocês que existe um clichê, uma frase pronta que perpassa séculos, milênios de tradição cultural, religiosa e filosófica, moral, de que a vítima ela precisa perdoar todos os malefícios que sofreu do seu atormentador ou da sua atormentadora, para seguir em frente. Este é o núcleo do nosso vídeo de hoje. Só, pessoal, que eu tenho que lembrar para vocês que eu sou especialista no puro mal. Sou médico. As pessoas chegam para mim espoliadas, destruídas por convivências com pessoas que não são apenas diferentes. São pessoas perversas, dissimuladas. O narcisista ele não é apenas diferente. Nós não estamos falando de alguém que erra porque é simplesmente imperfeito. O narcisista, ele repete deliberadamente. Ele age de caso pensado para maltratar, espoliar, pisar, afogar o seu alvo, a sua vítima. Então, como que você vai dizer para esta vítima totalmente espoliada, fisicamente, psicologicamente, cheia de doenças de convivência espoliadora, do perverso dissimulado com quem essa pessoa convive, que se ela não perdoar, ela vai ser uma abusadora, uma pessoa reprovável, uma pessoa inferior, e que ela tem que perdoar e permanecer dando mais a este manipulador narcisista, como se isso não implicasse ela ser espoliada cada vez mais. Recentemente, no Instagram do livro Vítimas de Narcisistas Malignos, eu lancei a seguinte enquete. Não perdoar o predador narcisista torna a vítima uma abusadora irreprovável? Eu nem perguntei se o perdão da vítima ao atormentador narcisista era premissa, era uma necessidade para ela se curar, se libertar e superar e seguir em frente. Eu perguntei. A pergunta foi muito mais ainda comprometedora. Eu perguntei que se a vítima não perdoar o predador narcisista, ela se torna uma abusadora irreprovável. Pessoal, a resposta foi surpreendente, porque nós estamos falando de uma enquete feita numa página chamada Vítimas de Narcisistas Malignos, do autor deste livro, Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos. Então, uma página que tem quase 10 mil seguidores. Para minha surpresa, 9% das pessoas disseram que sim, não perdoar o predador narcisista faz da vítima uma abusadora irreprovável. Olha a implicação disso. 9% de cada 100 que votou, 9 acharam que a vítima
da destruição psicoemocional, física, financeira, da convivência com um predador perverso dissimulado entre nós. Ela não perdoar faz dela uma abusadora, uma pessoa reprovável. Isso é muito sério, pessoal. Obviamente, 91% disse que não. Mas é para mostrar como existe um clichê do perdão forçado. E ainda, como pessoas retraumatizam a vítima. Fazem dela a abusadora por não perdoar o estuprador emocional ou mesmo físico da sua vida. Então, o tema do vídeo é exatamente para a gente abordar esse clichê. Lembrando que nós não vamos esgotar o tema aqui. Vamos advertir também que aqui não é um perfil de positividade tóxica, nem um canal fundamentalista religioso, tá? E nós não vamos esgotar, porque aqui não é um seminário, não é um curso. Obviamente, se você quiser que eu aborde este tema no seu caso concreto, através da nossa metodologia de tratamento, é só marcar uma consulta no e-mail que está aqui embaixo, vítimasdenarcisistasmalignos@gmail.com, porque através da nossa metodologia de abordagem e tratamento de suporte a vítimas de abuso psicoemocional, temos tratado, resgatado pessoas do ciclo do abuso em meses. Pessoas que vinham há anos submetidas a tratamentos que ficavam enxugando gelo, chovendo no molhado. Vamos aqui resumir, mais ou menos, as correntes de entendimento sobre a vítima deve perdoar. Estou falando então que a presa, a pessoa que foi predada por um narcisista na sua vida, pode ser uma mãe narcisista, um pai narcisista, eu já falei, um parceiro afetivo, porque o narcisista ele é um predador. Ele se alimenta predando o seu convivente íntimo, o seu alvo. Pessoas para o narcisista são como objetos, aparelhos que ele usa para a própria serventia. Quando não tem mais o que fornecer, ele joga fora como uma sucata. Então esta pessoa que foi espremida, espoliada, explorada, ela deve perdoar o seu abusador. Então nós temos duas correntes em polos extremos. Uma que diz que absolutamente esta vítima não deve perdoar. Ela não deve, são as correntes absolutas. Ela não deve perdoar o seu predador, tá? De jeito nenhum. Nós temos uma outra corrente que diz que essa vítima deve sim perdoar obrigatoriamente, incondicionalmente o seu abusador, atormentador, explorador, predador. Então nós temos os extremos aí, né? Dos entendimentos sobre o perdão da vítima ao seu espoliador. Mas nós temos correntes aí que ficam no meio desses dois, que eu chamo aqui de correntes relativistas, em que dizem assim: perdoar, para que a vítima venha a perdoar, tem alguns que entendem assim, isso depende do arrependimento genuíno da pessoa que fez mal, do arrependimento genuíno. Se essa pessoa teve um arrependimento genuíno, verdadeiro, essa corrente diz, então a vítima ela deve perdoar. Outra corrente diz, não, a vítima não deve perdoar. Ela pode ou não perdoar. Isto é uma escolha dela. Mas o fato dela não perdoar não implica que ela passe a ser considerada uma abusadora, uma pessoa reprovável, imperfeita, uma pessoa condenável. Como 9% das pessoas aqui disseram que, se ela não perdoa, ela sim passa a ser abusadora. Ela que passa a ser a perpetradora do mal.
Tem outra corrente que diz que a vítima tem a liberdade de perdoar ou não, mas isso também não implica que ela seja obrigada a voltar a conviver com o atormentador, com o predador, com o destruidor da sua vida. Até porque perdoar, o significado de perdoar, tem várias nuances. Eu poderia citar aqui uma aula só sobre isso. O que é perdoar, afinal? É falar de boca que perdoa? É não querer fazer justiça contra o narcisista? Não querer que ele responda na forma da lei pelos seus crimes ou danos? Perdoar implica isso? Perdoar significa não querer vingança, fazer justiça com as próprias mãos? Perdoar significa não querer que a pessoa seja punida por uma lei superior, mesmo que não seja a humana? A pessoa dizer assim, existe uma lei superior, transcendente, acima da humana, e esta pessoa vai colher o que plantou. Quer dizer que se a pessoa está simplesmente confiando na justiça transcendente e divina, isso não é perdoar? Então existem muitas nuances, existe muito subjetivismo sobre o que é perdoar. Daí porque as correntes relativistas, algumas dizem que perdoar cabe à decisão pessoal e intransferível da vítima e que ninguém pode se arvorar de uma condição divina, de cima para baixo, exigindo que a vítima perdoe sob pena de ela ser condenável, um réprobo. Vamos agora aprofundar um pouco mais a nossa exposição. O que é que Kurt Mendonça, eu que sou médico, trabalho com isso já há muitos anos, com medicina, neurologia e neurocirurgia já são 25 anos, uma geração, pessoal. Nosso trabalho específico a suporte de vítimas de narcisistas malignos vem desde 2014, que foi daí que as vítimas que nós ajudávamos há 5 anos pediram que nós, em 2019, compilássemos nosso conhecimento e publicássemos esse livro, e para nossa surpresa, desde então, ele tem permanecido em primeiro lugar na categoria dele. Então, eu não sou um teórico apenas, eu sou, acima de tudo, um profissional da prática de ajuda a vítimas dos espoliadores entre nós. O que é que eu digo? Forçar a vítima a perdoar o abusador narcisista como condição para ela superar e seguir em frente significa retraumatizar essa vítima. Significa revitimizá-la. Qualquer pessoa que vem dizer que a vítima tem como pré-requisito, como passo necessário para curar-se da espoliação, do adoecimento dessa convivência disfuncional e tóxica, esta pessoa passa, ela sim, quem exige isso, passa a ser uma abusadora. Ela passa a retraumatizar, revitimizar a vítima. Então não é a vítima que, ao decidir não perdoar, é uma abusadora. É aquele que exige dela tal atitude é que é um abusador. Está retraumatizando esta vítima. É uma pessoa tóxica, mesmo que use palavras floreadas e argumentos supostamente superiores para defender esta tese. É o que vamos detalhar um pouco mais ao longo da exposição. A pessoa que diz para a vítima que ela precisa, como condição, como pré-requisito, perdoar o narcisista que destruiu sua saúde, sua vida, suas finanças, que arruinou sua paz, esta pessoa está colocando toda a obrigação, culpa e remorso sobre os ombros da vítima. Ela está abusando da vítima.
Porque, inclusive, por toda a obrigação, culpa e remorso sobre os ombros da vítima, foi o que o narcisista já fez sobre ela ao longo do relacionamento. Esta tríade, obrigação, culpa e remorso, é o que todo narcisista usa para explorar a sua vítima empática, a pessoa que tem a consciência moral. Então, se alguém supostamente quer ajudar esta vítima, mas usa um duplo padrão de cobrar da vítima severamente o perdão e a reconciliação, e afrouxa para o atormentador, passa pano no atormentador, é compassivo com o predador, com o destruidor de vidas, esta pessoa está abusando da vítima, mesmo que use todo o argumento supostamente superior. Esta pessoa está retraumatizando a vítima, o alvo, a presa. Martírio para você, bem bom para o atormentador. Quem exige como condição necessária, como pré-requisito para a vítima recuperar-se, recuperar sua paz, sua saúde e superar o abuso narcisista. Quem força a vítima a perdoar, por isso que é o tema do nosso vídeo, forçar a vítima a perdoar, significa retraumatizá-la, significa dar uma carta branca ao abusador. Forçar a vítima a perdoar afasta o foco do abusador, do atormentador, do predador, do estuprador emocional ou físico, porque o narcisista, mesmo que ele não cometa um estupro físico, ele comete um estupro emocional. Mesmo que ele não cometa um assassinato físico, ele comete um assassinato psíquico. Então, forçar a vítima a perdoar este predador entre nós, porque o narcisista é um predador. Nós não estamos falando aqui de pessoas que erram por simples imperfeição. São pessoas que erram de forma perversa, dissimulada, longe do olhar dos outros e mostrando suas garras apenas diante dos seus conviventes íntimos. Se a pessoa exige da vítima, força a vítima a perdoar o abusador, isso afasta o foco do atormentador e maligniza e envergonha a vítima, acusando-a de ser amarga e ressentida. Afinal, no mínimo ela foi uma corresponsável pelo drama, pelo conflito. Igreja, membros da igreja, terapeutas, amigos, familiares e coaches que venham a usar diante de você a exigência do perdão como condição para você seguir em frente, se recuperar e se reabilitar para a vida. Estas pessoas estão retraumatizando você, estão cometendo abuso psicológico, mesmo que sob o manto do sagrado, do elevado, do moral. São pessoas tóxicas ao extremo. Meu método de tratamento pessoal a vítimas de narcisistas malignos tem se mostrado muito eficaz porque eu faço diferente em muitas coisas. Dentre elas, eu quebro vários tabus. Como vocês podem checar no livro, meu livro, eu quebro vários tabus, chavões, que vem perpassando a história da humanidade, passando pano no abusador e sendo rigorosos com a vítima. Muitas técnicas ficam pelas beiradas, sem enfrentar o núcleo do adoecimento e do sofrimento das vítimas. Enquanto eu já vou no núcleo, muitas técnicas usam repetindo tabus, enquanto eu quebro esses tabus e abordo a vida real, como é. Muitos métodos entopem as vítimas de remédios, enquanto que no meu método eu medico quando necessário, mas acima de tudo ao cortar os
os jogos psicológicos perversos manipulados a que essas pessoas vítimas que se tornaram capachos dos narcisistas na vida delas, ao a gente ensinar essas pessoas a não jogar esses jogos mais e se libertar da culpa e remorso, isso dá uma acelerada, um total revertério na sua condição. E a gente tem conseguido resultados muito eficazes e com relativa brevidade, sem prometer milagre, sem prometer mantras e chavões, mas através de uma metodologia bem direcionada e bem embasada, em anos fazendo isso, nós, nadando contra toda uma maré de tabus e chavões que vem sendo pregadas ao longo dos anos, nós temos conseguido desenredar e salvar pessoas do desespero, da prisão e da morte. Se quiser marcar consulta conosco, é só passar o e-mail que está, mensagem por e-mail que está aqui embaixo, vitimasdenarcisistasmalignos@gmail.com. Vamos ver exemplos de frases retraumatizadoras da vítima, que essas pessoas que dizem que a vítima precisa, como condição necessária, perdoar o atormentador, o abusador, o predador, o estuprador, o estelionatário, o golpista. Quais as frases, tabus, clichês que elas dizem? Prestem muita atenção, porque se vocês chegarem em profissionais que dizem isso para vocês, vocês já sabem que tem que correr dessas pessoas. Por isso que eu tenho um vídeo aqui no canal que diz: cuidado para quem pede ajuda sobre o abuso narcísico. Eu tenho outro vídeo que diz que para escapar do abuso narcisista, a vítima precisa de acolhimento, validação e suporte concreto. Aqueles que dizem essas frases aqui que eu vou citar agora para vocês não estão interessados realmente na sua cura, não estão interessados. Eles dizem: qual é o propósito de ficar olhando para o passado? Vamos colocar uma pedra em cima e seguir em frente? Não é melhor passar uma borracha em tudo que aconteceu e começar do zero? Vamos dar mais uma tentativa a tal pessoa. O perdão é o seu remédio. O perdão é uma dádiva. Olha que clichês. Você jamais vai conseguir se curar completamente sem perdoar o abusador. Somente o seu perdão lhe concederá paz de consciência. Você quer ter uma mente cristalina, não é? Então, como ter isso sem o perdão? Dizem essas pessoas, tá? Isso não é o que eu penso. Por óbvio, vocês já perceberam. O perdão liberta você das amarras inferiores que o jungem ao abusador. Só perdoando você vai se libertar dessas amarras inferiores e vai alçar o voo para esferas superiores, celestiais, nobres. Se você não perdoar, dizem esses ajudantes de Araque, abusadores psicológicos recobertos sob um manto de nobreza, se você não perdoar, estará fadado a se tornar amargo e rabugento. Se você não perdoar, não merecerá o perdão de Deus, uma vez que você também é um pecador. Você precisa dar exemplo, fazendo paz com seu ex-atormentador, abusador, narcisista, predador, assassino, estuprador, golpista. Você tem que ser superior a tudo isso. Pessoal, esses clichês, com certeza vocês já ouviram aí e ouvem, porque é muito fácil repetir clichê. São falácias, são sofismas. Eu explico no livro uma das técnicas de manipulação do abuso psicológico e dos manipuladores em geral, é a chamada técnica do caldeirão da bruxaria, em que a pessoa mistura num caldeirão pitadas de verdade
num caldeirão de mentira para que você engula as mentiras focando naquilo que tem de verdade. Então ele faz uma mescla, misturando verdades com mentiras para que você engula o pacote. Vou repetir, falácia ou sofisma é uma das formas de caldeirão da bruxaria em que o manipulador, através da argumentação, ele está misturando meias verdades com mentiras para que você engula o pacote todo. Esses clichês são falácias, são sofismas. Eles ficam pegando gancho em nobreza, superioridade, divindade, querendo comparar você com seres angélicos, exigindo de você atitudes angélicas, e que se você, como ser humano, não tem uma atitude angélica, uma atitude no mesmo naipe de um Jesus, de um Deus propriamente, você se torna inferior por não estar sendo um santo em vida. Pessoal, existem comparações incomparáveis. Não tem como você exigir da pessoa uma santidade. O fato dela não ser um santo em vida, o fato dela não conseguir estar no nível de um Jesus a torna reprovável, abusadora. Isso é uma falácia, isso é um abuso você dizer isso para a vítima, pessoa. Vejam que post lindo. Aqueles posts que hoje dizem o não julgamento. Você não tem o direito de julgar. Afinal, todos somos pecadores e todas as pessoas que passam pela nossa vida, no mínimo, nos deixam a lição. Post diz, nunca culpe ninguém que passou pela sua vida. As pessoas boas lhe trazem felicidade, as pessoas ruins lhe dão lições. Você não tem que reclamar das pessoas ruins. Se você foi predado, espoliado, veja o lado bom. Existe o lado bom em tudo. É crítica linda, né? Agora imagine isso quando fica um pouco mais elaborado. Uma determinada pessoa foi fazer uma resenha do meu livro e ela disse que não recomenda o meu livro de jeito nenhum, tá? Não recomenda. Eu não sei se essa pessoa ela é médica, ela é advogada, ela é profissional de saúde mental, não sei, tá? Não fui atrás, não me interessa. Mas ela disse que não recomenda o meu livro. Mas quando vamos ler agora os argumentos que ela usa, porque já que ela foi lá, né, e fez uma crítica, botou o nome, quem diz o que não deve, ouve o que não quer. Existe a dialética. Se ela se sentiu no direito de fazer essa resenha, eu tenho o direito de rebater a resenha dela. Ela diz que não recomenda o meu livro. Mas vamos ver por quê. Com certeza essa pessoa está dentre aqueles 9% que responderam à minha enquete do Instagram Vítimas de Narcisistas Malignos, que se a vítima não perdoa o abusador, ela é abusadora. Ela é reprovável. Ela é uma pessoa que vai para o caldeirão do inferno. É uma pessoa suja. Com certeza essa foi uma das que votou. Veja só o que é que ela diz. Não recomendo o livro, tá? Porque ela acha que ao eu escrever sobre esse livro, Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos, diz que o livro está conectado com sentimentos de raiva e vingança. Porque todos devemos desejar o bem, inclusive a quem nos fez mal. Por quê? Afinal de contas, o servir alvo de abuso pode ser um bem. Olha só que absurdo. Quer dizer então que a pessoa estupra você, você vai na delegacia e o delegado chega lá, se essa aqui for uma delegada, por exemplo, vai dizer para você, minha filha, perdoe o estuprador. Ele não consegue ser diferente, ele é inferior por estuprar, mas você vai ser inferior se você não perdoar. Não queira justiça não, porque senão você vai estar cultivando sentimentos de raiva e vingança. Então, ela diz aqui que você tem que extrair tudo de bom da experiência, senão você não vai conseguir superar.
Então, se essa fulana for uma profissional do direito, eu não recomendo que vocês procurem uma pessoa dessa. Porque se você foi vítima de uma predação, de um golpe de amor ou de afinidade, de um estupro emocional, um estupro físico, uma agressão física e procurar uma profissional dessa e ela for uma profissional do direito, ela vai ficar do lado do abusador. Nunca vai ajudar. Essa aqui, se for uma profissional do direito, ela vai ser a típica profissional a advogada dos bandidos, dos criminosos entre nós. Ela nunca vai ficar do seu lado, vítima. Então, se ela for profissional do direito, não procura uma pessoa dessa. Do jeito que ela não recomenda no meu livro. Se essa aqui for uma profissional do direito, você já sabe que ela vai ficar do lado do bandido, jamais do seu lado. Se ela for uma médica, uma profissional de saúde mental, também recomendo que você, se foi vítima do abuso dos perversos dissimulados entre nós, do jeito que ela diz que não recomenda o meu livro, e tá aqui, botou o nome dela, o print é eterno, desde como ela fez a resenha no nome dela, é só entrar lá no Instagram do livro que vocês vão ver o nome dela, o print é eterno, mesmo que ela remova a crítica, tá lá, fiz o print, porque ela fez uma crítica pública. Então, se essa pessoa for uma profissional de saúde ou de saúde mental, você já sabe que se você for procurar a ajuda dela, você tá ferrado. Porque ela vai dizer para você que tudo que você tá passando de adoecimento, no fundo, é uma coisa boa para você. Por que que você quer fugir do atormentador, do abusador, do espoliador? Você tem que mais ficar com ele e amar. E dar mais a essa pessoa, tirar o que tem de bom desse monstro que vive com você, porque afinal de contas, Dr. Curti diz que existem pessoas, ela falou aqui na resenha, que são verdadeiros robôs programados para predar porque eles não têm senso moral. Ela diz aqui que isso que eu falo é uma coisa que não existe. Ela não acredita que existem pessoas perversas com convicção entre nós. Então vocês sabem que do jeito que uma pessoa dessa não recomenda o meu livro, claro, porque ela é uma passadora de pano dos abusadores. Ela é uma defensora dos criminosos. Ela sempre vai retraumatizar você. Então, esta crítica, ela, na verdade, é apenas uma das outras que estão lá, nas resenhas, nos posts, nas publicações. E é por isso que nós temos que trazer à luz estes chavões aqui que ainda estão em vigor entre nós. E que, por conta disso, pessoas que supostamente querem ajudar você, obrigam você a perdoar o abusador, se reconciliar com ele, conviver com ele até o fim da vida, destruindo sua paz, sua saúde, sua tranquilidade, porque você tem a obrigação disso. Ela fala isso aqui, como outros falam, ok? Porque o argumento desta pessoa aqui, que eu não sei se ela é médica, profissional de saúde mental, é profissional do direito, mas eu já sei que vocês não podem procurar uma pessoa dessa se vocês forem vítimas de abuso, tá? Se vocês forem vítimas de estupro, se vocês adoecerem por um atormentador na sua vida, pelo amor de Deus, corram, fujam dessa mulher. Porque ela é uma passadora de pano para os abusadores. Ela não acredita, ela diz aqui, que existem pessoas perversas, dissimuladas. Então elas não vão acreditar em você. Ela não vai acreditar em você. Ela vai terminar de afogar você se você procurar uma pessoa dessa. Ela não recomenda o meu livro. E eu digo para vocês, fujam dessa mulher. Assim como fujam de pessoas que pensam como ela. Porque a vítima precisa de quê? Acolhimento, validação e suporte concreto. Uma pessoa dessa nunca vai acolher você, não vai validar você e não vai dar suporte. Vai obrigar você a voltar para o covil, para o ninho das serpentes, para a cova dos leões. Porque hoje nós temos uma tendência muito perigosa, pessoal. Como eu tenho vivência já de uma geração, 25 anos em medicina, e eu sou profissional do direito, operador, né, do direito, eu trabalho com saúde mental, eu trabalho com adoecimento físico e psicoemocional. Eu tenho uma formação em 4 dimensões, pessoal.
Então, a minha formação médica, ela não caiu do céu. Neurologia e neurocirurgia, eu não nasci sendo neurologista e neurocirurgião. Eu não nasci sendo processualista civil. Eu não nasci sendo especialista em narcisismo. Eu não nasci sendo neuropsicanalista. Tudo foi fruto de esforço, estudo, prática. Acima de tudo, basta ver quantos pacientes eu atendo por semana e por mês e multiplico por anos. Então eu sou um profissional da prática. Eu sei que tem coisas que funcionam e que não soam bonito. Aí existem teóricos, ajudantes, conselheiros de Araque, que substituem as coisas que funcionam, mesmo que não sejam simpáticas, com aquelas que soam bonito. Por exemplo, aí eu vou dizer que a vítima não é obrigada a perdoar, isto soa feio. Então é a questão do perdão incondicional. Aí eu vou dizer que nós temos estruturas arcaicas no cérebro, com base na neurobiologia. Isso não é um dogma, não é um artigo de fé, não é uma tese filosófica. Nós temos um cérebro físico que funciona com impulsos elétricos e substâncias neurotransmissoras. E temos estruturas arcaicas que disparam, mesmo de forma inconsciente, quando nós permanecemos convivendo com os atormentadores da nossa vida. Então, existe um componente neurobiológico, não é só uma questão psicológico-moral. Eu sei disso, os estudos dizem isso. É só assistir meus vídeos, leiam meu livro, vejam as referências que estão lá ao final do livro, são apenas 80, mas quem me acompanha sabe que eu faço geralmente referência a mais de 200 referências, estudos científicos, não é dogma. Aí vem pessoas repetindo chavões teóricos, dizendo: mas isso, doutor Curto, é muito feio. Veja, dizer que existem pessoas que não querem se curar é muito feio. Isso não pode ser dito, eu não acredito. Dizer que existem pessoas perversas com convicção, isso é muito feio. Dizer que a gente não é obrigado a perdoar, isso é muito feio. A gente tem que pregar o perdão. Só que eu sei, na prática, que se você colocar a pessoa num coletivo, sem avaliar a situação concreta de cada um, como diz um pensador, é muito fácil amar a humanidade, difícil é amar o próximo. Ou seja, eles usam chavões teóricos abstratos, mas não avaliam um caso concreto. Eu sou o contrário. Eu tenho uma formação geral na temática do abuso, do narcisismo. Eu tenho uma formação geral da neurobiologia, da neurologia, da neurocirurgia, do direito. Mas eu tenho que avaliar cada caso concreto. Ali é um ser humano com uma história singular. Eu não fico preocupado com o que soa bonito. Eu me preocupo com o que funciona, pessoal. Se você quer um profissional para ajudar você, que vem repetir chavões, só repetindo frases mantra, prontos, não me procure. Procura uma fulana dessa que fez uma crítica dessa. Agora, se você quer um profissional que veja o seu caso real, o seu caso, a sua história de vida, as pessoas que contribuíram de forma positiva ou negativa para o construto que é você, porque você é um ser humano singular, não existe outra pessoa como você. Biologicamente, psicologicamente, de história de vida, não existe outra pessoa, você é único. Se você quer um profissional que veja você como uma pessoa singular, que tem uma história singular e que tem que ser visto como um caso concreto na sua realidade, aí você pode me procurar. É assim que eu faço. Os abusadores e seus cúmplices usam a chantagem do perdão como uma arma de manipulação. Perceberam? É uma arma de manipulação para que você permaneça dando 1 milhão de chances aos atormentadores da sua vida. Cabe a você mesmo, ser humano singular, que é o que eu faço,
avaliar o seu caso concreto e decidir se vai perdoar ou não. Só você pode decidir. Inclusive, não sou eu que decido quando os pacientes me procuram. São eles que decidem. Mas o que eu digo é o seguinte: a regra de ouro é fazer uma estratégia de médio ou longo prazo para se libertar das esferas de influência, do atormentador, abusador, predador. Se isso não é possível para breve, para médio prazo, que a pessoa aprenda os jogos, deixe de jogar os jogos e passe a deixar de dançar a dança macabra do narcisista, que o narcisista faz dançar. A gente vai dessensibilizando-a aos jogos psicológicos do narcisista, enquanto bolamos um plano de emancipação e desensibilizamos a amígdala do lobo temporal, que é o nosso botão do pânico. Você não se tornará um abusador, um réprobo, um condenado ao caldeirão do inferno, por não perdoar o predador perverso, manipulador, narcisista. Que há pessoas que erram porque são imperfeitas, sim, todos nós somos imperfeitos. Mas há aquelas pessoas que erram deliberadamente, de caso pensado, são renitentes, são perversos dissimulados, são os malfeitores seriais, sejam de crimes físicos, assassinos seriais, estupradores seriais, ladrões seriais. Assim como os malfeitores estupradores emocionais, assassinos psicoemocionais, são os narcisistas perversos dissimulados. Essas pessoas são más, com convicção, manipuladoras. Você nunca vai vencer um embate verbal com esses manipuladores, porque eles dizem qualquer coisa para se safarem dos seus malefícios. Então, ninguém, seja líder religioso, profissional de saúde mental, do direito, ninguém, familiar, conselheiro, ninguém pode se arvorar no direito de exigir que você perdoe, que você seja um anjo na terra, que você seja um santo, que você seja igual a Deus, a Jesus. O que é bom para os outros não necessariamente é bom para você. Pimenta no olho dos outros é refresco. É você que está arriscando a própria pele. Qualquer um que obrigue a vítima a perdoar incondicionalmente o seu predador apenas a estará retraumatizando, revitimizando essa pessoa. O perdão não é condição necessária e suficiente para a cura do abusado. Você pode curar, superar e se livrar sem perdoar. Não é indispensável. Você pode optar por perdoar. Assim como o perdão também não é suficiente. Alguns acham que perdoar, volta, paga tudo, está tudo resolvido. Não, de jeito nenhum. Assim também, perdão e reconciliação não são a mesma coisa. Você pode optar por dizer, é um malfeitor mesmo, serial, eu vou apagá-lo da minha vida, apesar de que é impossível você apagar toda a experiência, senão nós não aprenderíamos as lições, sim. Mas dizer assim, eu vou confiar à justiça divina, não vou procurar a justiça humana, porque tem pessoas que fazem isso, né? Mas perdão e reconciliação não são a mesma coisa. Tem profissionais que exigem que você perdoe, e só existe uma forma de você demonstrar isso. Você voltar para o ninho das serpentes. Você voltar para a cova dos leões. Você voltar para a jaula do predador. Só que, ao você voltar para a jaula do predador, lobo temporal, aqui é um cérebro, aqui é a parte de frente, e aqui a parte de lado é o lobo temporal. Aqui, no lobo temporal, nós temos o botão do pânico, a amígdala do lobo temporal, que é aquela estrutura arcaica que dispara quando o rato vê o gato, quando a zebra vê o leão. Ela sabe reconhecer os predadores. A nossa amígdala do lobo temporal, nosso botão do pânico, já fica carimbada
a reconhecer os atormentadores da nossa vida. E toda vez que você volta para a jaula do predador, para o ninho das serpentes, para a cova dos leões, a sua amígdala dispara. Pelo amor de Deus, não permaneça aqui. Você está correndo risco. E daí vem a descarga de adrenalina, noradrenalina, dopamina, cortisol, adoecimento físico, psicoemocional, alterações imunológicas. Mas aí esses teóricos, repetindo chavões, vêm dizer que você só pode superar e seguir em frente se perdoar. E não para você provar que perdoou, você tem que voltar para a cova dos leões. Olha que coisa absurda, pessoal. Temos que acabar com isso. Isso é um absurdo. Isso é um abuso. Isso é uma retraumatização. Não caiam nessa falácia. Isso é uma manipulação. Não perdoar e ser um ressentido também não são a mesma coisa. Você pode não perdoar, porque só você sabe a dor. Você que sentiu na pele o toque escaldante do puro mal. Você pode ter o direito de não perdoar. E ninguém tem o direito de dizer que você é um ressentido por isso. Decidir não perdoar um abuso cristalino, perverso, deliberado, não faz de você uma pessoa má, inferior, suja, reprovável aos olhos da divindade, que vai para o caldeirão do inferno. Perdoar o abusador não é seu dever, é sua responsabilidade. Você já sofreu muito nas mãos do abusador, seja uma mãe narcisista, um pai narcisista, um parceiro amoroso, um irmão, um parente outro, um colega de trabalho, um golpista, um explorador religioso. Você já sofreu muito nas mãos dessa pessoa, já fez muito além do que devia e podia. Inclusive você fez igual um apostador, a síndrome do apostador. Apanhou e dava nova chance, igual a pessoa que joga o carteado. Ele acha que é mais uma uma rodada no carteado, ele vai dar tudo certo, vai recuperar o que perdeu. Mais um jogo de dados, vai dar tudo certo, tudo que perdeu vai ser recuperado e a gente vai seguir em frente. Essas pessoas ficam incutindo em você aquilo que você já fez por muito tempo. Você já deu 1 milhão de chances a essa pessoa que não tem solução. No vídeo Narcisismo, Narcisista e Tratamento, no vídeo Narcisista e Tratamento, recomendo que vocês assistam. Eu falo, o narcisista, ele se acha perfeito, completo e acabado. Não passa pela cabeça dele que ele precisa mudar algo. Os outros é que têm que se adequar ao seu arbítrio. A mentalidade do narcisista é tirânica, é de um rei absolutista, é de um ditador. Tudo tem que se adaptar ao meu desejo, ao meu capricho. Então, como que você melhora uma pessoa que não quer melhorar? Uma pessoa que se acha perfeita, completa e acabada. Então você já perdeu muito e vai perder muito mais cada vez que você aposte de novo nessa roleta que só expolia cada vez mais a vítima. Ao ela voltar a conviver e dar mais uma chance à convivência, você nunca vai ter uma convivência harmoniosa e pacífica com uma pessoa que gosta do conflito, que adora o drama e caos. Para cada solução que você dá na convivência com o narcisista, para cada solução, o narcisista cria mais 10 conflitos. Isso nunca acaba. Do mesmo jeito que um membro gangrenado, um órgão com câncer, tem que ser submetido a uma intervenção cirúrgica, uma extirpação, sob pena de arruinar todo o corpo e você morrer. O narcisista, que provoca danos em todas as esferas da vida de seus conviventes íntimos, deve ser cortado da nossa convivência. Eu vou repetir, pessoal. Antes eu vou tomar água aqui no copo que foi presenteado por uma paciente nossa. Olha só que caneca linda. Fez aí com a caricatura minha, da minha esposa, da nossa filhinha.
uma pessoa muito querida, tá aqui tomando água. Obrigado. Não vou dizer o nome dela aqui porque ela não me autorizou, não perguntei. Mas meu beijo para você, você sabe muito bem. Agradeço demais, é minha companhia agora nas gravações, nos atendimentos. Vou repetir. Do mesmo jeito que um membro gangrenado ou um órgão com câncer tem que ser submetido a uma intervenção cirúrgica, extirpado do seu corpo, que é um elemento maligno, o narcisista que provoca danos em todas as esferas da vida de seus conviventes íntimos deve ser cortado da nossa convivência. Aí uma pessoa daquele, um ajudador de Araque, aquelas pessoas que repetem chavões, igual aquela que fez a resenha no meu livro, vai dizer, mas isso, doutor Curto, é muito radical. Isso soa muito feio. Nós temos que fazer o politicamente correto. Pois eu vou repetir. Continue pensando assim, mas eu vou dizer pela terceira vez a vocês. É como eu penso, baseado no estudo médico, neurologia, neurocirurgia, neuropsicanalíticos, que é um cérebro. E nós temos estruturas do medo, botão do pânico, que disparam e causam adoecimento físico e psicoemocional exponencialmente. Quanto mais íntima a relação com o abusador e mais duradoura. Então, com base na minha formação em 4 dimensões, isso não é artigo de fé, isso não é dogma, isso não foi uma revelação, não apareceu, uma divindade me revelou essa lei. Não. Isso é fruto da minha formação em 4 dimensões. Você tem o direito de não acreditar. Aqui não é um canal de fé, de religião. Você tem o direito de achar isso politicamente incorreto. Aqui não é um canal de política. Aqui não é um canal de filosofia. Aqui é um canal de ciência, em que eu faço a imbricação nas minhas 4 formações. Então você que está me ouvindo, eu vou dizer pela terceira vez. Do mesmo jeito que um membro gangrenado, um órgão com câncer tem que ser submetido a uma intervenção cirúrgica, a uma extirpação sob o risco de levar à sua morte. O narcisista, que provoca danos em todas as esferas da vida de seus conviventes íntimos, deve ser cortado da nossa convivência. Porque o narcisista é um elemento radioativo. Quanto mais tempo em contato com este elemento radioativo, maior o adoecimento, maiores as sequelas e mais tempo vai durar para a gente despoluir a vítima, descontaminá-la. O narcisista é um buraco negro. Ele deforma você, que convive com você intimamente, e suga tudo de você. Igual o buraco negro astronômico. Agora é hora de mudar o foco. Por anos você ficou dando 1 milhão de chances ao atormentador, ao espoliador. O foco agora tem que ser você. Agora é a sua vez. Agora é a hora de você dar o foco em você, porque o narcisista ele vai querendo que você esqueça de si. Ele vai cobrando cada vez mais e dando cada vez menos. Por isso que a convivência íntima com o narcisista é uma predação. As pessoas ficam exaustas, espoliadas fisicamente, psicologicamente, financeiramente, quebradas em todos os sentidos. Por anos e décadas, tudo na sua vida girou em torno do abusador. Será que você não tem o direito de se concentrar em você mesmo de agora em diante? Se alguém tenta posar de superior, moral, política, religiosamente, para você impondo um perdão, essa pessoa pode ter o título que for, pode usar a premissa que for, essa pessoa, ela tenta evitar temas que a deixam desconfortável, empurrando para debaixo do tapete, ou ela passa pano para o abusador, tudo sob o pretexto de estar fazendo enorme bem para você. O perdão forçado não é apenas ridículo, pessoal, como ele é perigoso. Perigoso.
Como perdoar o abusador se tudo que ele fez e fará, você pode dar 1 milhão de chances ao narcisista. Tudo que ele fez e fará é esmagar você mais e mais. Cada vez mais exponencialmente, já que ele não sabe funcionar de forma diferente. E aqueles que usam o nome de Deus para forçar você a perdoar, alegando que se você não perdoar, Deus não vai perdoar seus pecados, ou dizem que isso levará você à condenação eterna, à punição da divindade, são tóxicos ao extremo. Eles querem manipular você através do medo. Aliás, no jogo de manipulação narcisista, já mencionei em outros vídeos do canal, menciono isso no dia a dia aos meus pacientes, é o tridente maligno: dependência, isolamento e medo. Tridente maligno. E esses supostos conselheiros, que são conselheiros de Araque, estão manipulando você através do medo. Estão usando a sua consciência moral. Não basta todo o reinado do medo que você viveu nas mãos do abusador, a mãe narcisista, um pai narcisista, um parceiro afetivo, um filho narcisista, um irmão narcisista, um colega de religião. Não me canso de falar que narcisismo maligno não possui gênero e existem narcisistas em todos os contextos sociais. Aliás, 10% das pessoas que vivem entre nós, em média, dependendo do ambiente que você está analisando, 10% das pessoas que vivem entre nós, em média, são pessoas perversas, dissimuladas, narcisistas, egocêntricas, manipuladoras entre nós. E que não vão hesitar em sugar tudo de você e quebrar você, e esmagar você. Não basta todo o reinado do medo que você viveu nas mãos do abusador narcisista? Como que uma pessoa vem dizer que se você não perdoar, você que é o abusador e réprobo? Uma pessoa dessa é tóxica. Fuja desses conselheiros. Não acredite naqueles que lhe dizem que você tem que reconhecer sua cota de culpa, de responsabilidade na relação abusiva. Corte da sua vida. As pessoas que repetidamente, de propósito, dizem e fazem coisas que elas sabem que incomodam e machucam você, porque é isso que o narcisista faz. O perdão, indispensável para a jornada de superação, não é o narcisista. Você pode optar por perdoar ou não. É o perdão a si mesmo. Ao as pessoas dizerem que você que tem que reconhecer sua parcela de culpa, você que tem que ver o que pode fazer, isso é o jogo da inversão de culpa, que aliás é um jogo manipulador, perverso, narcisista. A culpa é sempre da vítima. Nada foi culpa sua. Você não pode se culpar ou ser condenado por ter sido ludibriado por um golpista de amor ou de afinidade. Ninguém está imune ao ataque malicioso ou ardiloso dos perversos dissimulados entre nós. Eles manipulam as nossas características empáticas de sentir emoções, de nos comprometermos, de encararmos relacionamentos como parcerias para predar a gente. A vítima do abuso narcisista precisa perdoar? Não, o abusador. Ela pode optar por sim ou não, mas perdoar a si mesmo, si mesma. Ela precisa perdoar a si mesma por não saber antes o que ela aprendeu apenas agora. Que existem sim entre nós robôs sem sentimentos que levam a vida destroçando sucessivas vítimas. Lembra da resenha da conselheira tóxica que disse que não acredita que existem robôs entre nós? Pois é. Pois eu digo que existem entre nós robôs sem sentimentos que levam a vida destroçando sucessivas vítimas. Aqui no livro eu menciono, inclusive, estudos de ressonância magnética funcional, aqui e em outras entrevistas e aulas. Por exemplo, Cobras de Terno, Snakes in Suits, Cobras de Terno de Robert Hare e Paul Babiak, menciona os estudos de ressonância magnética funcional de pessoas que são perversas com convicção, assim como o Simon Baron Cohen, no livro A Ciência do Mal, A Ciência do Mal e o Estudo da Empatia,
ele se dedica a estudar, sim, o circuito da empatia, o circuito das emoções positivas do cérebro em pessoas que são perversas, renitentes. E vem como existem, sim, entre nós pessoas que embotaram os circuitos das emoções positivas, desligaram os sentimentos positivos, porque essas pessoas passaram a ver a vida do seguinte modo: essas pessoas perversas dissimuladas, elas acham que ter sentimentos positivos é uma fragilidade. Quem tem sentimentos de amor, compaixão, solidariedade, parceria, é um idiota. Então ela se prevalece de que existem pessoas empáticas que acreditam e sentem de fato, e eles não sentem emoções, eles se aproveitam para explorar essa consciência moral das vítimas empáticas, dando golpes de amor ou de afinidade, apertando os botões emocionais dessas pessoas, porque eles não sentem emoções positivas. E eles se sentem poderosos, considerando essas pessoas como manipuláveis, porque tem sentimentos positivos que eles não sentem. O narcisista é um robô programado para explorar, humilhar, manipular e provocar drama, caos e destruição na vida da vítima. Então, o narcisista perverso, ele apagou as emoções positivas como opção, uma escolha. Ele não é vítima da natureza ou da sociedade. Ele tomou a decisão de desligar os circuitos das emoções positivas porque acha que as emoções positivas são flancos a serem invadidos, são brechas nas muralhas das pessoas que ele pode invadir para predar. Não há vacina que nós possamos tomar para nos tornar imunes ao ataque desses perversos dissimulados entre nós. A nossa melhor defesa é o conhecimento específico desse tema. Estudo! Vamos estudar! Por décadas ouvimos as teses religiosas e humanistas de que as pessoas apenas erram por ignorância, por falta de conhecimento da verdade. É só uma questão de mostrar a luz. Existem muitas pessoas que sim, erram por ignorância, porque são imperfeitas. Mas existem aqueles que erram deliberadamente, isentos de culpa e remorso, e se sentem bem assim. Estão lá os circuitos das emoções positivas, essas pessoas perversas dissimuladas desligaram, porque são fraquezas. Quem tem emoções positivas são idiotas para a mente do perverso dissimulado, predador narcisista entre nós. Qual é a conclusão do vídeo de hoje intitulado Narcisismo forçar a vítima a perdoar? Muito importante o tema, obrigado quem acompanhou até aqui. Vamos falar agora a conclusão do vídeo. Quem quiser adquirir o livro, entra na amazon.com.br, está lá em suas versões digital e física. Infelizmente a nossa tiragem pessoal do autor já se esgotou, porque já são mais de 2 anos, mas tem lá na Amazon, tanto de papel quanto digital. Quem quiser marcar uma consulta conosco para darmos as mãos nessa tônica de ajudar você de verdade, sem passar pano para os predadores entre nós, é só passar um e-mail, mensagem para o e-mail vitimasdenarcisistasmalignos@gmail.com. A conclusão é: a vítima não pode ser obrigada a perdoar o abusador narcisista como pré-requisito para superar, curar e seguir em frente. Com mais forte razão, a vítima não deve ser obrigada a se reconciliar com ela, a voltar a conviver com o predador, a voltar para o ninho de serpentes, para a cova dos leões, para a jaula do predador. O perdão não é condição necessária e suficiente para a cura do abusado, da vítima, do alvo. Então, cuidado. Essas
9% de pessoas que votaram que não perdoar o narcisista torna a vítima um abusador irreprovável, essas pessoas, por uma razão ou outra, estão repetindo clichês. Elas estão repetindo aquela tecla que tem sido batida por séculos, com viés moral, religioso, sem se darem ao trabalho de estudar a ciência e a neurociência. Daí porque eu sou um neuropsicanalista, toda a minha formação em psicanálise clínica foi fazendo a ponte da psicanálise com a neurociência, eu sou neurocirurgião. Então, as pessoas que estão dizendo que a vítima é obrigada a perdoar, senão ela se torna abusiva, abusadora irreprovável. Isso é um perigo, pessoal. Mas uma das pessoas que respondeu a esta enquete, ela disse o seguinte: claro que não. O perdão é algo que se dá a alguém que genuinamente se arrepende e que do fundo da sua alma procura a cada dia ser uma pessoa melhor. Esta é a opinião de uma das nossas seguidoras do Instagram Vítimas de Narcisistas Malignos. Ela continua: como seres humanos, faz parte da nossa natureza cometer erros. É verdade, foi o que eu falei. Mas também faz parte de um comportamento nobre e a humildade de reconhecer que errou, pedir perdão e fazer diferente no futuro. Acontece que narcisistas malignos não são capazes de fazer isso. Perfeito, perfeito, parabéns. Os narcisistas malignos não têm culpa ou remorso. Mesmo quando eles supostamente dizem que vamos botar uma borracha, botar uma pedra em cima que agora vai ser diferente, é mentira. Ela diz aqui: desta forma, também me sinto no direito de economizar meu perdão com quem não faz a menor questão de ser perdoado. Pessoal, se você solicitar ao narcisista que não faça mais algo específico que ofende você, o resultado será que ele fará mais frequente e intensamente a tal coisa. É a prova de que a maldade do narcisista é deliberada. Por isso que eu bato na tecla sempre. Não há possibilidade de convivência edificante, construtiva, pacífica com o narcisista maligno, porque ele vive de drama e caos. Ele precisa criar conflitos com a vítima como forma de se sentir no poder e controle dela e se abastecer das reações emocionais da vítima, porque, como a vítima tem emoções positivas e ele é um oco de emoções positivas, ele se nutre das emoções, das reações emocionais da vítima, como um vampiro suga o sangue da vítima. O narcisista é um vampiro emocional, ele se abastece do poder e controle que exerce sobre a vítima e das reações dela carregadas de emoções, sejam emoções positivas, de adulação, admiração, subserviência, sejam emoções negativas de medo, de temor, de ansiedade, de desequilíbrio. O narcisista se sente superpoderoso ao manter a vítima subjugada. Portanto, pessoal, este foi o vídeo Forçar a Vítima a Perdoar, narcisismo, forçar a vítima a perdoar. Eu peço que vocês, se gostarem, se tiverem gostado do vídeo, deem um joinha. Isso vai fazer com que o vídeo chegue a outras pessoas. Compartilhem o vídeo. Façam seus comentários. Deem suas sugestões e depoimentos. E quem quiser marcar consulta conosco é passar mensagem no e-mail que está aqui embaixo, vitimasdenarcisistasmalignos@gmail.com, tanto na parte de telemedicina, neurologia, neurocirurgia, neuropsicanálise, suporte neuropsicanalítico, psicanalítico de um modo geral, e a vítimas de conflitos, de relações conflituosas, ou suporte jurídico com um especialista
nesses predadores dissimulados que vivem entre nós, porque se você for falar sobre o seu sofrimento com pessoas que não têm conhecimento dessa dinâmica, a culpa vai ser sua. Nada do que você relata deve ter acontecido, talvez você esteja exagerando. Você tem que perdoar e voltar para a cova dos leões. Comigo é diferente. Aqui nós damos acolhimento, validação e suporte concreto às vítimas. E os predadores, procuramos deixá-los bem longe de nós. E, se possível, se a vítima deseja, perseguimos, inclusive, a justiça contra o narcisista, na forma da lei, havendo como responsabilizar essas pessoas criminalmente ou civilmente, por danos morais e materiais, havendo como, se houver fundamentos materiais, provas bem colhidas, a gente inclusive faz a persecução na nossa equipe juridicamente, através do processo judicial eletrônico. Nossa equipe acompanha pessoas de todo o Brasil, processos judiciais, como eu, através do suporte aqui da telemedicina, acompanho pessoas do Brasil, inclusive de fora do Brasil. Muito obrigado pela atenção de vocês.